Gente, eu vou trazer aqui para vocês mais informações a respeito desse movimento. Antes eu quero ouvir a Larissa Rodrigues. Larissa, a gente fez um apanhado aqui, a gente conversou mais cedo para organizar o jornal e a Lari fez uma apuração de bastidor sobre como é que Ibanez Rocha viu o que aconteceu no dia de ontem. E a gente vai aí agora coreografar esses movimentos aqui para vocês. Ele está tentando se dizer surpreendido, né, Larissa? Como quem não esperava o que acontecesse. O entendimento é de que o governador foi omisso mesmo, por isso foi afastado pela Justiça. Dani, desde manhãzinha, né, tentando falar com o pessoal muito ligado ao Ibanez. Boa tarde, né? Ainda não tinha aparecido hoje aqui no 360 para você, para quem acompanha a gente. Para tentar entender mesmo de que modo o governador estava encarando, em especial, esse afastamento. Como disse você, a gente tentou traçar desde ontem, desde antes dessas movimentações até hoje. O discurso de quem é muito próximo ao governador afastado do Distrito Federal, com quem eu conversei, é de que ele estaria muito chateado, me trouxeram a palavra indignado de que a culpa esteja caindo como um todo em cima dele. E que agora a estratégia, então, de Ibanez é tentar trazer culpados. Como isso começou? No primeiro momento, a gente antecipou, eu trouxe essa informação ontem no nosso plantão de última hora, né, Dani, de que ele iria demitir Anderson Torres e iria exonerar o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E isso foi efetivado. Aquela foi uma tentativa de Ibanez dizer que estava respondendo ao que estava acontecendo e ele não esperava, me disseram, que a partir daquele movimento dele também postando, divulgando um pedido de desculpas direto ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que a partir daquilo ainda viesse o afastamento. Então, que o afastamento determinado por Alexandre de Moraes pegou muito Ibanez de surpresa. Tanto que me disseram que antes daquele afastamento, teve uma conversa entre os governadores, num grupo que eles têm ali de WhatsApp, os governadores do país, e que naquele momento teriam sido até solidário a Ibanez, que ele teria recebido apoio por parte desses governadores, mas que a partir daquele afastamento determinado, já na madrugada de hoje, pelo ministro do Supremo, Ibanez se sentiu isolado. Me disseram ainda que ele culpa muito o pessoal do MDB, que ele está se sentindo isolado pelo próprio partido e que a culpa realmente vai ficar com ele. Um segundo movimento que aconteceu hoje pela manhã, vindo ali também do pessoal ligado a Ibanez, é que alguns interlocutores, pessoas realmente muito próximas a ele, começaram a divulgar, a informar, até nós jornalistas tivemos acesso, um áudio do então secretário de Segurança. Lembrando, a gente trouxe aqui, ontem, apesar de tudo que a gente já imaginava que poderia acontecer, estava fora do Brasil, em Orlando, nos Estados Unidos, o então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Naquele momento, quem respondia pela pasta de segurança pública aqui do DF era Fernando Oliveira. E então começou a divulgar um áudio que seria de Fernando Oliveira, em que ele avisa ao governador que estaria tudo calmo. Segundo quem enviou esses áudios para nós, jornalistas, esse áudio foi 1 hora antes de tudo acontecer, 1 hora antes da depredação. Até quero falar o nome aqui de Fernando Oliveira e deixar os nossos microfones abertos, porque eu tentei durante todo o dia contato com ele, também perguntamos à Secretaria de Segurança aqui do DF se ele gostaria de se posicionar, se de fato o áudio foi 1 hora antes e não tivemos retorno. Essa é a versão vinda de Ibanez, de que ele teria sido avisado que estava tudo calmo, por isso ele não teria culpa. Aí, a partir daquele momento, então, diz que Ibanez estava em casa tranquilo, almoçando com os familiares quando tudo aconteceu, quando essa invasão ali nas sedes dos 3 poderes começou. E que então ele convocou todos os secretários e a agora governadora do DF, Celina Leão, para uma conversa. E antes de te devolver, Dani, eu queria também enfatizar isso, que Celina Leão, me disseram, ela é muito ligada a Ibanez e dá a ele o crédito de ser agora vice-governadora. Então, eles teriam uma relação próxima nesse momento. Que por isso, apesar da mudança de comando, ele continuaria em conversas com ela para tentar organizar toda essa defesa que o governador está tentando fazer para tirar dele a culpa do que aconteceu ontem. Dani. Eu vou em instantes trazer o relato de como é que Lula, Dino e Múcio, cada um, né, ou seja, o presidente da República, o ministro da Justiça e o ministro da Defesa, cada um ao seu modo, viram essa sequência de atos. Eu tenho todo esse bastidor coreografado aqui para trazer para vocês. Agora sim, qual é o entendimento da política sobre Ibanez? Ele pode buscar os culpados. Ele é tratado... Hoje foi tratado, descrito na reunião dos senadores como réu confesso.
me falou um senador, né? A partir do momento em que ele pede desculpas e permite que o secretário de Segurança Pública, questionado por todos, tome posse e vá para os Estados Unidos, ele é um réu confesso. Perdão, Leandro, explica pra gente o que especialistas viram de erros na atuação da PM. Dani, eu conversei com alguns comandantes e ex-comandantes de polícias militares, né, não necessariamente do Distrito Federal, mas falei com gente que entende de manifestação, que entende de multidão, e eu pedi uma avaliação sobre o que poderia ter sido feito ali e que não foi feito, né, durante todo o domingo. Para trazer uma impressão geral que eu colhi desses ex-comandantes de polícias militares, eles preferiram até nesse aspecto ficar em off, porque estão fazendo avaliação ali em cima do que eles viram na TV, não necessariamente sobre as informações que a Polícia Militar do Distrito Federal tinha em mãos ali para poder tomar uma decisão. Mas o que eles avaliam é de que precisa avaliar, sim, se houve prevaricação e de quem, e mapear exatamente todos os informes de inteligência que foram feitos pela Polícia Civil do Distrito Federal e pela Polícia Militar, que todas essas informações, pela magnitude do que aconteceu, já deveriam estar em posse deles ali durante muito tempo, e que a demora para tomar uma decisão e depois uma não decisão contribuiu para essa catástrofe que a gente viu ontem em Brasília. E aí, nesse sentido, vou trazer um posicionamento do Euler Chaves, porque ele foi presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das PMs. Ele teve que lidar, por exemplo, com as manifestações de 2013. Muita gente veio aí comparar o que aconteceu ontem com o que aconteceu em junho de 2013. Para o comandante, ex-comandante Euler Chaves, na avaliação dele, não há como comparar o que aconteceu no Distrito Federal ontem e o que aconteceu em 2013, ali nas manifestações de junho, quando a gente teve também ali uma invasão de uma parte ali da Praça dos Três Poderes. Ele considera isso. Não há como comparar em nenhuma escala, nem em termos de depredação que aconteceu, isso de fato é incomparável, mas também de ação policial. A ação, para ele, faltou. Não houve nenhum tipo de ação. Entre as medidas que ele considera que eram importantes de terem sido tomadas, ele me listou a colocação momentânea que fosse de tropas fileiras dos batalhões de choque das polícias para poder proteger o Palácio do Planalto, o Palácio da Justiça, para poder proteger o Congresso Nacional, que essa instituição, né, esse grupo, né, de choque, que lida especificamente com o confronto, que eles deveriam ter sido colocados dentro desses espaços todos que foram destruídos, justamente para evitar toda a depredação que a gente viu. E que, além disso, né, que é preciso apurar, né, nessa mesma linha todas as informações que as polícias produziram, e se produziram, por que elas não foram levadas em consideração para tomar uma decisão sobre a melhor maneira de atuar no policiamento no domingo. Dani.